Ei turma, como vocês estão? Tudo bem? Como é que foram a semana de Páscoa? Espero que tenha sido uma semana de muita paz, muita tranquilidade, muita iluminação. Vamos retomar aqui nossos estudos. Estou um pouquinho atrasado porque eu tive uma recaída daquele problema que eu tive no mês de março. Eu acho que a minha imunidade anda um pouco baixa. Mas agora eu estou me restabelecendo e vou aproveitar para colocar nossas aulas em dia. Nós vamos retomar o estudo da nossa teoria do crime e hoje vamos falar de resultado e nexo causal. Vamos retomar aqui nossa disciplina. Vejam só, nós começamos o estudo da teoria do delito, da teoria do crime. Vimos que crime é conduta típica, conduta ilícita, conduta culpável. Tipicidade, licitude, culpabilidade, portanto, são os três elementos indissociáveis e indispensáveis para a configuração do fenômeno jurídico chamado crime. Começamos o estudo da conduta típica e nas aulas passadas nós tivemos a oportunidade de estudarmos a ação e a omissão, que são as formas pelas quais essa conduta penalmente relevante ela pode se manifestar. No estudo da ação e da omissão aproveitamos para estudar o dolo e a culpa. E na nossa última aula vimos o conceito de dolo, os elementos do dolo, as espécies de dolo, conceito de culpa, elementos da culpa, espécies de culpa, modalidades de culpa. Foi o que nós fizemos na última aula antes do nosso feriado da Semana Santa. Olhando para o quadro que está aí à disposição de vocês, percebam que na sequência do nosso estudo, na sequência da ação ou da omissão, nós temos que estudar aquilo que chamamos de resultado. E percebam por esse esquema que ao estudarmos o resultado, nós vamos enfrentar o artigo 13, novamente, o artigo 14, o artigo 15, o artigo 16, o 17 e o 19 do Código Penal. Dentro desse tema, resultado e também nexo causal, porque eu vou aproveitar para trabalhar os dois ao mesmo tempo, resultado, nexo, causalidade, nós vamos fazer aí uma viagem por diversos dispositivos da parte geral do nosso Código Penal. Muito bem, vamos falar, aqui está o esqueminha da conduta típica, vamos falar de resultado. Abram o Código Penal no artigo 13. O artigo 13, ele começa o segundo título da parte geral falando do crime. Nós já sabemos, no artigo 1º até o artigo 12 nós estudamos a norma penal, no artigo 13 nós inauguramos a teoria do crime. E ao começarmos o estudo do artigo 13, o artigo 13 trabalha justamente a questão referente a resultado e relação de causalidade, tanto que o nome jurídico do artigo 13 é este, relação de causalidade. E qual que é a redação do artigo 13? Olha aí. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Existe uma segunda parte do dispositivo, que eu até coloquei um pouquinho mais apagada aí na tela de vocês, que trata especificamente de nexo de causalidade. Vamos nos ater a essa primeira parte do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Primeira conclusão inevitável. Não há crime sem resultado. O resultado de que depende a existência do crime. Ou, para todo crime, deve haver um resultado. Neste momento, o que eu poderia falar sobre o resultado? Existem duas espécies de resultado. Existe um resultado que nós vamos chamar de resultado material e um resultado que nós vamos chamar de resultado formal. Também trataremos esse resultado formal dentro dos crimes que nós chamaremos de crimes de mera conduta. No resultado material, há uma efetiva mudança no mundo fático a partir da conduta praticada pelo agente. Pensem no crime de homicídio, lá no artigo 121 do Código Penal. O crime de homicídio é um crime de resultado material. Poxa, antes da conduta praticada pela gente, antes de eu fazer um disparo de arma de fogo em direção à vítima, o defunto estava vivo. E depois do disparo, o defunto está morto. Há uma mudança no mundo fático, há uma mudança no mundo real. Aquele defunto que estava vivo agora está morto.
Imagine que durante uma aula eu perca a cabeça com um de vocês, vá até a porta da sala e dê um belo chute na porta da sala de aula e danifico a porta. O crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que é um crime de dano, é um crime que pressupõe um resultado material. Porque esse crime pressupõe uma mudança no mundo físico, no mundo fático, no mundo real. Antes do meu chute na porta, a porta estava inteirinha. Depois do meu chute, a porta está danificada. E esses crimes que exigem um resultado material são chamados de crimes materiais. Crime material, crime de resultado material. E de outro lado nós temos os chamados crimes de resultado formal, ou crimes formais, também conhecidos como crimes de mera conduta. Vocês vão ver que alguns autores tentam fazer uma distinção entre crime formal e crime de mera conduta. Forçação de barra é para inventar moda, é para tentar criar doutrina nova. Crime formal e crime de mera conduta, ao meu ver, não possuem qualquer diferença jurídica. No crime formal, o resultado exigido pela norma é meramente normativo. O que isso significa dizer? Que aquele resultado ele se confunde com a própria conduta praticada pelo agente. Por isso é chamado de crime de mera conduta. Vamos pegar um exemplo. Pensem no crime de injúria, lá do artigo 140 do Código Penal. Se estiver com o código em mãos, abram no artigo 140. Procurem aí, 140 do Código. O crime do artigo 140 traz a seguinte redação: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então vamos imaginar que eu chegue para um desafeto qualquer e o xingue de burro. Tício, você é um burro. Poxa, Tício pode ter ficado ofendido demais, Tício pode chorar copiosamente por causa da sua burrice, mas percebam, essa conduta que eu pratiquei de ofender a dignidade de Tício, de ofender a honra de Tício, não provoca qualquer mudança no mundo real, não provoca qualquer mudança no mundo físico. O resultado exigido na norma, que é a ofensa à honra da suposta vítima, é um resultado meramente normativo, um resultado que decorre da norma. A norma pressupõe a ofensa ao bem jurídico. Essa é a essência do conceito material de crime. Crime é aquela conduta que ofende determinados bens jurídicos, determinados bens escolhidos pela sociedade em determinado momento histórico. Então, lá no crime de injúria, há uma ofensa a um bem jurídico, e esse bem jurídico é a honra. Então, esse resultado, que é obrigatório para que ocorra crime nos termos do artigo 13, no crime de injúria, ele é apenas aquele contido na norma. E o que é aquele resultado contido na norma? É ofensa ao bem jurídico, honra, ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Então, você comete um crime contra a honra e não provoca nenhuma mudança no mundo real. Por isso, esse tipo de crime é chamado de crime formal, ou crime de resultado formal, ou crime de mera conduta. Por ora, é o que vocês precisam saber especificamente em relação ao resultado. Todo crime gera um resultado. O resultado é indispensável para a ocorrência do crime. E que esse resultado ele pode ser, ora, um resultado material, ora, um resultado formal, um resultado meramente normativo. Muito bem, mas entre a conduta praticada pelo agente e este resultado, seja ele material, seja ele formal, tem que haver uma relação de causa e efeito. Então nós estudamos a conduta. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para a tela anterior. Nós estudamos a conduta. A conduta que se dá por ação ou por omissão. A ação ou omissão que, para serem penalmente relevantes, tem que ter sido praticados com dolo nos crimes dolosos ou com culpa nos crimes culposos. Não é isso? Está aí na tela. Essa conduta ela vai levar à produção de um resultado. Esse resultado, seja ele material, seja ele formal, ele é obrigatório, ele é indispensável nos termos do artigo 13 caput, primeira parte do Código Penal. Agora, entre essa ação ou entre essa omissão e este resultado, tem que haver uma relação de causa e efeito, tem que haver um nexo de causalidade. Eu tenho que ter condições de demonstrar que aquela conduta, seja por ação, seja por omissão,
foi a causa daquele resultado previsto na norma penal, seja ele um resultado material, seja ele um resultado meramente formal. O nexo de causalidade, ou a relação de causalidade, o nexo causal, ele vem previsto também no artigo 13. Ele vem previsto no artigo 13, na sua segunda parte. Então, o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável que ele deu causa. É a primeira parte do dispositivo. Na segunda parte, o código tenta indicar aquilo que é o nexo de causalidade. Aquilo que é causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Opa, então, ok. O resultado é indispensável para a ocorrência do crime. Mas esse resultado, indispensável para a ocorrência do crime, somente é imputável, somente pode ser da responsabilidade de quem lhe deu causa. Considera-se causa a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aqui eu estabeleço uma relação indissociável, indispensável de causa e efeito, de conduta e resultado. Percebam? O Código Penal, no artigo 13, adotou uma teoria chamada teoria da equivalência das condições para poder definir a relação de causalidade, a relação de entre causa e efeito. Vocês vão abrir os livros de doutrina e vocês vão ver que o autor se debruça, às vezes, sobre 10, 12, 15 teorias diferentes para a definição da relação de causalidade. Vamos nos ater àquela adotada pelo Código Penal expressamente no artigo 13, chamada teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non. Olhem para a tela. Considera-se causa a ação ou omissão. Ação ou omissão significa o quê? Conduta, sem a qual o resultado não teria ocorrido. A ação ou a omissão seria a condição sem a qual o resultado não ocorre. Então, teoria da conditio sine qua non. Então, se vocês encontrarem em algum livro de doutrina essa expressão, teoria da conditio sine qua non, olhem aí na tela. Ela é, com outras palavras, obviamente, o mesmo que teoria da equivalência das condições. O que a teoria da conditio sine qua non traz de importante para nós? Para definir se uma conduta é causa de um resultado, você terá que seguir dentro daquela linha de atos e fatos que levaram à produção do resultado, determinando a importância, a relevância de cada ato e fato para a produção daquele resultado. Em outras palavras, você vai mentalmente retirar dessa sequência de atos e fatos que levaram à produção do resultado a conduta praticada pelo agente. Retire a conduta mentalmente e verifique se o resultado continua a ocorrer. Verifique se essa conduta é condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Se você mentalmente retira a conduta, você está com um caso concreto à sua disposição, você tem os autos de um processo penal à sua disposição. E aí você identifica a conduta do agente, você identifica a conduta de Tício. Aí você quer saber se a conduta de Tício deu causa à produção daquele resultado. O que você faz? Mentalmente, retira a conduta de Tício daquela sequência de atos e fatos narrados naquele processo e verifique se ao afastar Tício, se o resultado continuaria a ocorrer. Se o resultado continua a ocorrer, significa dizer que a conduta praticada por Tício não foi condição indispensável à produção do resultado. Não há relação de causalidade entre a conduta praticada por Tício e aquele resultado. Por que não há? Porque eu retirei a conduta de Tício e o resultado continua a ocorrer. Agora, se eu retiro a conduta de Tício e o resultado deixa de ocorrer, é porque há uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Há nexo de causalidade. Tício fez um disparo de arma de fogo que pegou no meio da testa de Mévio.
Mévio morreu em razão do disparo de arma de fogo. Retire a conduta praticada por Tício. Mévio teria morrido? Não. Então há uma relação de causalidade entre o disparo realizado por Tício e o resultado morte ocasionada em Mévio. Há relação de causalidade. Há muitos anos atrás, eu tinha pouco tempo de formado. Eu tenho a sensação de que eu tinha um ano e pouquinho de formado, então eu volto aqui talvez ao ano de 1997. 96, 97. Chegou às minhas mãos um processo de tribunal de júri, homicídio, muito bacana, muito interessante, que ocorreu nas seguintes circunstâncias. E vocês sabem aquele aglomerado que tem em frente ao shopping Del Rey? Tem um shopping Del Rey aqui na Avenida Catalão, tem um posto de gasolina, tem a fábrica da Coca-Cola um pouco mais para baixo, ali naquele meio tem um aglomerado, tem uma comunidade chamada Sumaré. Nos anos 90, início dos anos 90, meados dos anos 90, era o principal ponto de vendas de droga aqui da cidade de Belo Horizonte. E por isso, esse aglomerado passava por diversas e diversas incursões diárias da Polícia Militar. A Polícia Militar entrava para verificar se estava ocorrendo tráfico de drogas lá dentro, que são chamadas incursões de rotina. Certa vez estava entrando uma viatura da Polícia Militar e ela se deslocou até mais ou menos onde havia uma boca de fumo, uma conhecida boca de fumo. E quando a viatura estava chegando, é claro que ela não conseguia ir até todos os pontos por causa dos becos muito estreitos, mas ela estava chegando num ponto e ela pôde perceber que algumas pessoas aparentemente vendiam, compravam drogas, e essas pessoas estavam na frente de um Corcel. Conhece um Corcel? Corcel 2. Corcel 2, 1979, não me esqueço. E não me esqueço que o pai teve um desse. Corcel 2, 1979. Quando os policiais perceberam o que estava acontecendo, já começaram a desembarcar da viatura para fazer a abordagem. As pessoas perceberam a presença da Polícia Militar, entraram no Corcel 2, saíram pelo outro lado em desabalada carreira. Os policiais entraram na viatura, conseguiram sair em perseguição ao Corcel 2. Os policiais militares estavam numa Veraneio 1978. Conhecem Veraneio? Veraneio seria a tataravó da Blazer, da GM. Agora imagine que perseguição policial sensacional. Uma Veraneio 1978, um Corcel 2 1979, e isso lá nos idos de 1997, uns 20 anos depois da construção dos veículos. Os veículos saíram ali pelo lado do posto de gasolina, pegaram o Catalão, o Corcel 2 entrou no trevo para pegar o anel rodoviário e tentou fugir pelo anel. A viatura foi atrás. O anel rodoviário não é o anel rodoviário como é hoje, não. Hoje é uma tragédia, naquela época era pior ainda, porque as pistas não eram duplicadas, não tinha iluminação que hoje tem. Então era ainda pior, era uma estradinha mesmo. A viatura pega atrás do Corcel, o que o Corcel fez? O motorista do Corcel fez? Apagou os faróis do Corcel para tentar fugir, né, do campo de visão dos policiais militares que vinham na Veraneio. E os policiais militares, por sua vez, ligaram o giroflex, ligaram a sirene e saíram em perseguição. Teve uma testemunha nesse processo, foi muito interessante. Uma testemunha era motorista de um Corcel, de um táxi, que nos autos falou que os dois veículos passaram por ele em alta velocidade, uma verdadeira perseguição cinematográfica, que os dois veículos deviam estar assim, mais ou menos a uns 70, 80 km por hora, que é o que dava o Corcel e a Veraneio. E foram ao longo do anel rodoviário durante vários e vários quilômetros em direção à saída para Vitória. Quando estava chegando mais perto, de onde tem aquele trevinho que vai para aquela região dos motéis ali, quase pegando a estrada mesmo, para ir para a região do Espírito Santo, saída para Monlevade, né, Ipatinga, Valadares, havia um acidente na estrada e por isso houve uma retenção do fluxo de veículos. Não estava parado não, mas estava muito lento. No que os motoristas do Corcel, os ocupantes do Corcel perceberam que seriam abordados pela polícia, o passageiro que
estava ao lado do motorista levou a mão para o lado de fora, muito provavelmente para dispensar a droga. Se dispensar a droga, não tem prova de que eu estou com droga nenhuma, eu me livro do problema. Neste momento, um oficial da polícia que estava no banco do passageiro da viatura gritou: eles vão atirar. Foi a percepção que ele teve à noite. Eu acho que o tempo estava chuvoso, inclusive na época, pensando que o cara botou a mão para fora, o cara vai atirar contra a gente. Ato contínuo, ele botou o corpo para fora, fez 2 disparos em direção ao corcel. O militar que estava atrás do oficial, o patrulheiro, também colocou o corpo para fora e fez um disparo. Era um cabo. Aqui eu tinha um tenente na frente, tinha um cabo no banco de trás. O tenente fez 2 disparos, o cabo fez um disparo de arma de fogo. Para onde? Não sei. Porque levando em consideração que o tenente colocou o corpo para fora, fez os disparos e o cabo também, mais ou menos ao mesmo tempo, o cabo fez um disparo ou para cima, ou para o lado, ou para baixo, ou no próprio pé, mas para frente não foi, senão teria levado a cabeça do tenente. Mas ele fez um disparo de arma de fogo. Tempos depois, o tenente me confidenciou, falou: Rodrigo, com toda sinceridade, a minha intenção, é claro que foi uma decisão abrupta, uma decisão não pensada, mas a minha pretensão era parar o veículo, para evitar que ele entrasse pela contramão, para que tentasse voltar e fugir. Na hora que houve uma aproximação, eu vi que havia possibilidade. Tentei parar o veículo, mirei o pneu traseiro do carro. No que ele mirou o pneu traseiro do carro, ele acertou 2 disparos no veículo. Ele fez 2 disparos, acertou os 2 disparos no veículo. Um pegou no pneu do carro, outro pegou no vidro traseiro do Corcel 2. E você pensem comigo, você está a uma certa distância do alvo. O seu veículo está em movimento, o alvo também está em movimento, mesmo que a velocidade seja baixa. Estrada no Brasil com um tipo de pavimentação que vocês já conhecem. Só tem buraco, só tem ondulação. Você pensa, eu faço uma mira, o mínimo movimento que eu faça aqui com a mão, pela distância que eu estou do meu alvo, faça realmente que a bala saia do pneu e vai parar no vidro traseiro. E foi isso que aconteceu. Uma bala pegou exatamente onde ele queria, a outra pegou na nuca do rapaz que estava no banco de trás do Corcel 2. Neste momento o Corcel parou. Os militares desembarcaram, abordaram. Descobriram algumas coisas interessantes na abordagem. A primeira delas, que a exceção do motorista, todos eram menores, inclusive a vítima do disparo de arma de fogo. O menor que foi atingido no banco de trás foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. E descobriram uma terceira coisa: os meninos não estavam armados. Isso deu um trabalho danado, porque aí os militares tentaram plantar uma arma de fogo para justificar o disparo. Aquela mesma testemunha do Corcel, gente, estou com o Corcel na cabeça, do táxi, deu um depoimento no processo dizendo que viu um momento em que os militares plantaram arma de fogo, os militares foram presos preventivamente, eles ficaram um bom tempo, e no final das contas, os 2 que fizeram o disparo de arma de fogo foram denunciados pelo crime de homicídio, foram responder a processo penal pelo crime de homicídio. Em relação ao nexo de causalidade, o tenente que estava no banco da frente, que fez 2 disparos de arma de fogo, portava uma arma de fogo que era uma pistola semiautomática, uma .40, eu acho, na época. O militar que estava no banco de trás portava um revólver calibre 38. Então, os 2 que fizeram os disparos de arma de fogo portavam armas diferentes, consequentemente com munições diferentes. 2 disparos atingiram o veículo. Um projetil foi retirado do pneu do carro. Um projetil foi retirado da nuca da vítima. Um terceiro projetil, o terceiro disparo de arma de fogo, nós não sabemos para onde que foi parar, não acharam esse projetil. Os 2 projetis encontrados no carro, no pneu e na cabeça do menino, na cabeça da vítima, foram propelidos pela arma de fogo portada pelo tenente. Foram propelidos pela pistola.
Foi feito um exame pericial de microcomparação balística e foi feita a prova do processo de que aqueles dois projetis saíram da mesma arma de fogo. E a mesma arma de fogo foi a pistola semiautomática do tenente. A bala, então, propelida pela arma de fogo do cabo, foi parar não se sabe onde, mas não foi nem no carro, nem na cabeça da vítima. Olha que interessante. O tenente foi condenado. Acabou sendo condenado por um homicídio culposo. E quando ele foi condenado, a pena do homicídio culposo é uma pena muito menor que a pena do homicídio doloso. A pena estava prescrita. O cabo foi absolvido. E durante todo o processo e no júri popular, a minha tese defensiva em relação ao cabo foi a inexistência de nexo de causalidade. E, para tanto, o que eu fiz com os jurados? Hipoteticamente, eu retirei a conduta do cabo daquela sequência de atos e fatos que levaram à morte daquele garoto. Retirem mentalmente a conduta do cabo. E vejam se o resultado morte continua ou não a ocorrer. Qual foi o disparo de arma de fogo que acertou a cabeça da vítima? Não foi o disparo de arma de fogo propelido pela arma do tenente? Se o cabo não estivesse dentro do carro e, consequentemente, não tivesse realizado o disparo de arma de fogo, o resultado morte não teria ocorrido do mesmo jeito? Se nós pensarmos friamente, a participação do motorista, que não foi denunciado, não foi processado, que levou o veículo até aquele ponto para que o disparo de arma de fogo pudesse ter sido realizado, foi muito mais importante, muito mais relevante para a produção do resultado do que a presença do cabo dentro daquele veículo. Não há relação de causa e efeito entre a conduta praticada pelo cabo e o resultado morte. E eu chego a essa conclusão, veja aí na tela, por meio de um método chamado método indutivo hipotético de eliminação. Isso que nós fazemos de retirar mentalmente uma conduta para verificar se o resultado ocorre é chamado de método indutivo hipotético de eliminação. Eu eliminei a conduta e verifiquei que o resultado continuava ocorrendo. Eu eliminei, consequentemente, o nexo de causalidade. Muito cuidado, porque nós vamos estudar, lá no final do semestre seletivo, o chamado concurso de pessoas. E no concurso de pessoas eu nem vou falar em relação de causalidade, vou falar em relevância causal. Porque muitas vezes esse nexo de causalidade ele fica muito escondido, ele aparece de uma forma muito singela, muito tênue. Imagine que 4 amigos se reúnam para poder assaltar um banco, para poder roubar um banco. E ao definir a prática do crime, eles fazem entre eles uma divisão de tarefas. Aquele que é o neófito, aquele que nunca participou de um roubo, vai ficar dentro de casa. Essa casa vai ser o comando geral daquela operação criminosa, o quartel-general da operação criminosa. Ali ele vai monitorar a conduta dos outros e depois que o produto for roubado, ele vai dar guarida aos demais criminosos e vai esconder o produto do crime. Essa é a tarefa dele. É ficar dentro de casa, celular na mão, monitorando os demais e depois receber o produto do crime. Aquele que dirige melhor vai ficar num carro a 3 quarteirões de distância do banco, com o motor ligado. Os 2 mais experientes, capuz na cabeça, arma de fogo na mão, vão entrar na agência bancária e vão subtrair o dinheiro. Olha que interessante. Os quatro praticaram o mesmo crime, que é o crime de roubo. E quando você pensa na conduta daquele que ficou lá na casa, você poderia equivocadamente dizer, poxa, mas não há nexo de causalidade. Se eu retirar a conduta dele, os outros 2 teriam assaltado o banco da mesma forma. Não, porque neste caso há concurso de pessoas e o combinado entre eles foi isso. A conduta praticada por aquele que ficou dentro de casa era o que cabia dentro daquela empreitada criminosa. Para aquela organizaçãozinha criminosa, cada conduta dessas praticadas tem uma importância, tem uma relevância para a produção do resultado. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente quando estudarmos o concurso de pessoas. Aí vocês vão entender melhor. Mas voltem ao exemplo dos militares.
Quando eles saíram em perseguição àquele corcel, eles não combinaram praticar um crime de homicídio. Eles estavam em operação policial. E no momento em que o militar da frente grita, eles estão armados, e vai fazendo um disparo em direção ao corcel, eles não combinaram matar uma pessoa. Aparentemente havia uma situação ali que nós vamos estudar um pouquinho para frente, matar legítima defesa. E o cabo que fez um disparo também acreditou estar atuando em legítima defesa. Então, ali não há o chamado concurso de pessoas. Cada um praticou uma conduta isolada, independente da conduta praticada pelo outro. E é por isso que não há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo cabo que estava no banco de trás. Agora, olha só que interessante. Quando nós analisarmos esse nexo de causalidade, nós não podemos utilizar a teoria da equivalência das condições até o infinito. Nós não podemos ir pegando tudo aquilo que é a condição sem a qual o resultado não teria se produzido, imputando responsabilidade criminal a quem praticou determinadas condutas. Pensem comigo, eu matei Mévio com um disparo de arma de fogo, uma arma de fogo da marca revólver calibre 38 da marca Taurus. Se eu retiro dessa sequência de atos e fatos que levaram até a morte de Mévio a produção daquela arma de fogo, o resultado não teria ocorrido. E eu vou responsabilizar criminalmente o fabricante da Taurus por todo o homicídio praticado com a arma de fogo da marca Taurus. Eu vou ter que responsabilizar os Tramontina toda vez que alguém pegar uma faca Tramontina e esfaquear a vítima até a morte? Uma conclusão óbvia é que se não houvesse a fabricação daquela faca, aquela faca não teria matado aquela vítima. E eu poderia, mais uma vez, de forma equivocada, imaginar que há relação de causalidade, consequentemente há crime naquele fabricante da faca. Eu vou caminhando procurando essas condições indispensáveis à produção do resultado até determinado limite. E qual que é o limite para a definição do nexo de causalidade? Vamos voltar aqui, está na nossa própria tela. Aqui, olha. Aqui. O que é indispensável para que uma conduta seja penalmente relevante? Porque quando eu falo em relação de causa e efeito, eu estou falando na relação de causalidade entre uma conduta e um resultado, não é isso? Eu estou estabelecendo nexo de causalidade entre conduta e resultado. Quando que uma conduta ela é penalmente relevante? Quando ela for praticada com dolo nos crimes dolosos, aí na tela, ou com culpa nos crimes culposos. Então só as condutas praticadas com dolo, praticadas com culpa, nos interessam. Quando aquele fabricante da Tramontina fez uma belíssima faca de churrasco, ele tinha dolo de homicídio? Ou ele agiu sem observar o dever de cuidado necessário que levou à produção do homicídio? É óbvio que não. Porque a conduta dele é penalmente irrelevante. Ela não tem relevância para o direito penal. Então ela não pode ser tratada no estudo do nexo de causalidade. São só as condutas penalmente relevantes. Então eu vou caminhar na busca desse nexo de causalidade até o limite em que haja dolo no crime doloso ou que haja culpa no crime culposo. Percebem? Certa vez um professor da FUMEC me procurou muito preocupado porque a família dele tem uma casa ali na Barroca e aluga essa casa já há alguns anos. Foi a casa da família durante um tempo, hoje os filhos todos adultos, casados, todos morando em apartamentos, a casa ficou desocupada, aí a família aluga a casa. Aí um belo dia, como ele era o irmão responsável por administrar este aluguel, ele resolveu dar uma incerta lá na casa, para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá na casa, ele descobriu que a casa estava sendo usada como puteiro. Ele tinha se transformado num prostíbulo. Nós temos um crime de casa de prostituição. Manter casa de prostituição é crime. É claro, é óbvio que ele não mantém casa de prostituição. Ele não mantinha a casa de prostituição. Não era ele ali um rufião que estava explorando a atividade
daquelas pessoas que ali trabalhavam. Mas ele alugava aquele imóvel, e aquele imóvel, o aluguel daquele imóvel era pago com a exploração da prostituição alheia. Quando eu penso no nexo de causalidade, eu jamais chegaria até ele enquanto ele não tomasse conhecimento do fato. Eu fiz um contrato de aluguel, eu recebo meus aluguéis, a casa está lá, eu não tenho preocupação com ela. Estou aqui vivendo minha vida uma boa. Mas a partir do momento que ele vai lá e toma conhecimento de que a casa está sendo utilizada como casa de prostituição, a conduta dele, neste caso, seria uma conduta omissiva, e praticaria um crime comissivo por omissão, porque ele é garantidor, porque com a conduta dele de alugar a casa, ele criou a situação de risco e agora ele está agindo com dolo da produção do resultado, aí eu consigo chegar até ele e consigo puni-lo também pela casa de prostituição. Então eu dei 2 tapinhas no ombro dele e falei, meu amigo, rompa o contrato imediatamente, porque senão vai sobrar para você. Mas enquanto ele não sabia, veja, não havia dolo, não havia culpa, eu não poderia chegar até ele, apesar do que o aluguel era indispensável para a manutenção daquele empreendimento criminoso. Ok?